Donald Trump parece cada dia mais obcecado com a ideia de transformar o Canadá em um estado americano. Só tem um problema: combinar com os canadenses que não querem nem ouvir falar nisso. É verdade que assim que essa história começou, tudo isso parecia uma piada de mau gosto, ou no máximo uma estratégia de negociação bem alternativa. Só que Trump vem escalando esse discurso dia a dia e hoje Canadá e Estados Unidos estão no meio de uma guerra tarifária que atrapalha a economia dos dois países. O governo americano não parece disposto a recuar nessa história. Mas o que aconteceria se os Estados Unidos invadissem o Canadá? Em primeiro lugar, o óbvio. Hoje, num conflito direto, o Canadá teria muita dificuldade em vencer os Estados Unidos. Para começar, as forças armadas do Canadá são minúsculas. A gente está falando de uma força regular que tem apenas 60 mil pessoas, um grãozinho de areia perto do exército americano, que pode contar com mais de 1.400.000 membros. E isso sem falar dos reservistas, 20 mil no Canadá contra 800 mil nos Estados Unidos. A diferença no acesso a armamento e tecnologia militar entre os dois países é imensa. O Canadá só tem 120 tanques, os Estados Unidos têm quase 9 mil. Hoje, os canadenses podem contar com menos de 100 aeronaves militares em atividade. Os Estados Unidos têm mais de 13 mil. O Canadá também só tem 30 navios e metade está em reparo. Os Estados Unidos têm 430 navios em serviço ativo ou na reserva. E ainda tem a questão das bombas nucleares, quase 7 mil ogivas para os Estados Unidos, enquanto o Canadá não tem nenhuma. Nada disso é tão surpreendente. O orçamento militar anual americano é mais de 40 vezes superior ao do Canadá. No fim, essa distância toda é natural. Afinal, os Estados Unidos são, de longe, a maior potência militar da Terra. E ainda assim, invadir o Canadá não seria tão fácil, viu? O Canadá é o segundo maior país do mundo, com quase 10 milhões de quilômetros quadrados. Qualquer força que decidisse invadir esse espaço precisaria dar conta de cobrir distâncias imensas. E o norte do país é insuportavelmente frio, tomado por blocos de gelo quase o ano inteiro. Não é fácil conquistar um território com essas características. E mesmo com um exército pequeno, se engana quem pensa que o Canadá se renderia tão fácil. Os canadenses são orgulhosos. Em uma invasão, o governo canadense provavelmente organizaria uma resistência armada, apoiada pela população, e recorreria a táticas de guerrilha e sabotagem para enfrentar os soldados americanos. E só entre a gente, os americanos têm trauma disso, principalmente pelo que eles passaram no Afeganistão e no Vietnã. O problema não seria apenas de ordem militar. Uma invasão americana no Canadá viraria rapidamente uma tragédia política. A imagem dos Estados Unidos seria arranhada no mundo inteiro, talvez para sempre. E não só entre estrangeiros. A guerra enfrentaria uma resistência imensa dentro dos Estados Unidos, até porque os americanos compartilham laços culturais, econômicos, históricos e até familiares com os canadenses. O mundo inteiro repudiaria a invasão. Países aliados, como o Reino Unido e a França, provavelmente iriam romper relações diplomáticas com Washington. Haveria um boicote generalizado às marcas americanas. O Ocidente seria um lugar mais instável, o que seria péssimo para a economia dos Estados Unidos. E a China aproveitaria esse vácuo de liderança sem pensar duas vezes. E se tudo isso parece insano e quase que impossível, tratar essa possibilidade como uma piada é um erro. Os Estados Unidos já invadiram o Canadá em 2 momentos na história, mas há muitos anos. A primeira vez foi em 1775, ainda durante a Revolução Americana. A ideia era tentar transformar o Canadá na 14ª colônia, mas a invasão foi um fracasso, e em grande parte graças ao inverno canadense que fez as armas e a pólvora dos americanos congelarem. A segunda tentativa aconteceu 37 anos depois, quando os americanos entraram em guerra com o Reino Unido. É verdade que esse conflito foi um pouco mais complicado e durou quase 3 anos. Nesse tempo, o Canadá ainda fazia parte do Império Britânico. Durante essa guerra, os Estados Unidos invadiram o Canadá em pelo menos 5 oportunidades e fracassou em todas elas. Para piorar, em agosto de 1814, as forças britânicas capturaram a cidade de Washington e incendiaram diversos prédios públicos, incluindo a Casa Branca e o Capitólio. Londres queria se vingar por um ataque americano que tinha destruído vários prédios públicos da cidade canadense de York, que hoje nós conhecemos como Toronto.
A ironia é que assim que os britânicos colocaram fogo na capital americana, uma tempestade colossal, provavelmente um furacão, atingiu a cidade, não só ajudando a apagar os incêndios, como também acabando com o plano dos britânicos. As tropas foram forçadas a retornar para os seus navios e tiveram que encerrar uma ocupação que durou exatas 26 horas na capital americana. Desde o fim dessa guerra, o Canadá nunca mais foi atazanado pelos Estados Unidos, mas o pé atrás de canadenses e americanos não terminou aí. Na virada para os anos 30, os Estados Unidos desenvolveram uma série de planos militares prevendo potenciais conflitos futuros. Um desses planos, chamado Plano de Guerra Vermelho, tratava especificamente sobre a possibilidade de uma guerra americana contra o Reino Unido, e esse plano previa uma invasão ao Canadá. É importante entender que o Canadá teve uma história bem diferente dos Estados Unidos. O seu processo de independência só acabou completamente em 1982, quando o primeiro-ministro Pierre Trudeau, o pai do Justin Trudeau, conseguiu aprovar o Canada Act. Até esse momento, ainda que o Canadá tivesse bastante autonomia, qualquer mudança na Constituição precisava ser aprovada pelo Parlamento britânico. Nos anos 30, o Reino Unido era uma superpotência e Washington enxergava o Império Britânico como um rival. Por isso, o Plano de Guerra Vermelho foi desenhado. O plano original previa não só ocupar cidades estratégicas como Toronto e Vancouver, mas também bombardear estradas, ferrovias e pontes para impedir a movimentação de tropas canadenses e britânicas. Mas no fim, a ideia nunca foi colocada em prática. E quando a Segunda Guerra Mundial explodiu, pouco tempo depois, os Estados Unidos e o Reino Unido se tornaram aliados. Desde então, Canadá e Estados Unidos mantêm a fronteira terrestre mais extensa do mundo, praticamente sem fortificações físicas, um símbolo do bom relacionamento entre os dois países. Uma guerra colocaria um fim a um século de cooperação entre eles. E pior, a chance de uma tentativa de anexação fracassar seria bem alta. É verdade que armas são indispensáveis num conflito, mas no século XXI, a capacidade militar não vence guerra sozinha. É necessário também uma justificativa que faça sentido para a opinião pública. E no caso de uma invasão americana no Canadá, a ausência de um componente ideológico minimamente razoável seria um dos maiores obstáculos para o sucesso americano, até mais do que a resistência militar canadense. Soldados que não enxergam sentido num combate raramente se comprometem da mesma forma que em guerras que eles consideram justas ou necessárias. Nenhum militar quer arriscar a vida num conflito contra um país que sempre foi aliado sem um motivo convincente. E mesmo no melhor cenário para o governo americano, ocupar o Canadá e mantê-lo sob controle demandaria um esforço monumental de longo prazo, com um grande desgaste para os soldados. Para os americanos, a conta do sucesso militar nunca fecharia. Já para os canadenses, as notícias seriam piores ainda. O 51º estado americano nada mais seria que uma zona militar hostil, explorada pelos seus recursos por um governo estrangeiro tirano. O quão longe nós estamos desse cenário? Com um presidente tão imprevisível na Casa Branca, ninguém coloca a mão no fogo por essa resposta. Mas o fato é que há 2 séculos nós nunca tivemos tão perto de ver isso acontecer. E como resumiu o historiador americano Timothy Snyder, guerras começam com palavras, e temos que levar as palavras a sério no momento em que elas mais importam, que é agora.